Polícia Federal pede apoio dos Estados Unidos para acessar contas de Bolsonaro e Cid no exterior. A Polícia Federal solicitou oficialmente ao STF autorização para acionar autoridades norte-americanas. Eu acho que agora é a hora, o Luiz, da gente entrar na cabeça do apoiador do Bolsonaro, mas trazendo fatos, né? Gostando do papo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Não vai ser através de tweet da Glaze Hoffman, nem de lacração do Flávio Dino, por mais que eu acho que o Dino sempre faz um bom trabalho, mas é a hora agora de técnicos trazerem números. O FBI mas trazer... eu acho que também tem que também dar uma risada um pouco, né? Porque eu cheguei no pessoal no sábado, no Rio de Janeiro, falando geral. E aí, tudo jóia? Eu voltei a cumprimentar todo mundo de tudo jóia no sábado. Tudo jóia voltou, né? Não, com certeza a gente no sul, e tem que falar mesmo, cara, porque e daí o pessoal que eu conheço bolsonarista deu risada, né? Porque o cara se sente constrangido e depois você fala, ó, agora eu falei para os caras, mas é ladrão, né? Isso aí você pegou um negócio que não era seu, vendeu. E o que é isso? Ah, não, mas tipo, o cara não sabia. E vem esse documento agora do Fábio Weingarten lá, dizendo que não, tinha uma portaria. Não, os caras não podem legislar para já fazer a maracutaia. Não existe isso. É muito imoral, muito imoral. Agora, é só um dos vários esquemas, né? Porque esses caras devem ter esquema porque não acaba nunca mais, né? Exato. É só a gente ver o desespero dele quando o Xandão decretou a quebra do sigilo ali do Cid, né? Tá na mão aí, Fernando? Tá aqui. Eu vou soltar esse trecho aqui. A gente estava pesquisando aqui um pouco antes solte o trecho. de a gente entrar. Isso foi dia 7 de outubro. Tá aí o Datena de segurança. Segura aí, não cai. De segurança aí. Vamos lá. Já desafiei o Alexandre de Moraes que vazou a quebra de sigilo telemático do meu ajudante de ordem, que é um crime que esse cara fez. Esse cara fez um crime. O meu ajudante de ordem, em especial o Cid, que eu tenho 4, é um cara de confiança meu. Cid, aquele assunto com o Putin é assim. Aquele assunto com o Joe Biden é assado. E esse cara consegue pegar isso tudo para ele. Imagina o El Cid, cara, falando com o Biden. Né? Que então, isso é conversa, né, cara, que deve ter sido. É com o Putin. Isso é um pouco antes do segundo turno, né? Um pouco antes do segundo turno. Sim. E o cara tava nesse estado. Segurança do sexagenário. É o Datena, né? E o Datena ali, cara. O cara vai. Esse aí ele vai ter que explicar também, né? Esse momento trágico aí. Já não basta tudo que ele já nos ofereceu, né? Mas a tendência é uma previsão preventiva, né? Porque eles agora podem estar tentando esconder provas, podem estar querendo fazer uma série de coisas. Então a tendência é decretar essa prisão para ver se pegam mais coisas. Tira talvez esse até fugir para a Argentina, né? Porque do jeito que a coisa tá andando por ali, o dia todo no Twitter tá ali que a Polícia Federal já prevê elementos para indiciar a Michelle Bolsonaro, mas ainda nada é feito. Ela ainda não foi chamada de fato para depor, né? Eu acho que um pouco do lance lance da primeira-dama, né? Eu acho que, no fundo, quem vai ser chamado vai ser o Bolsonaro mesmo. Acho que ela cai por tabela. É porque nos últimos áudios... tem elementos, né? De que ela levou para... ela. Isso, ela acabou de contratar Essa notícia eu também estava vendo aqui um pouco antes de entrar na live. Ela contratou o mesmo advogado, tal de Daniel Bialski. Não é o argentino lá. Que é o mesmo advogado da Carla Zambelli, que é um cara criminalista. Entendi. E que defendeu. Legal se ela fizesse a delação premiada, né? Delação premiada. Mas podia ter separação, faz delação premiada e ainda vende as histórias dela para a Record. Aí, falando em advogado, o advogado do Cid abandonou ele, né? Parece que foi quebra de confiança. Acho que, cara, o negócio ele tá tão feio que o Cid devia estar mentindo para advogado, de tão enrolado que deve estar. Mas o negócio da família Cid não é fácil, né? É uma coisa bem intrincada, porque o irmão dele é um empresário que tem uma empresa, tem um faturamento bem grande, independente de qualquer negócio que eles tenham com o governo, né? E parece que se mistura muito essa coisa do poder. O pessoal meio que usou isso tudo de lavanderia. Então pode ser que essa família Cid tenha colocado em risco muito mais do que a fama militar e a carreira do próprio Cid e a imagem que sobrou para o pai dele, né, do general Cid o original, Cid o
o primeiro, né? Mas Luiz, é uma coisa que você estava falando até, você está falando estava falando pessoal bolsonarista tudo jóia. Hoje de manhã eu e o Claudinho estava falando sobre essa questão dos $25.000, né? Ali acho que fica muito claro, né? O Claudinho até tinha pego hoje de manhã o trecho exato da fala dele, que ele fala assim, que tipo, mas é melhor não colocar na conta. Vamos dar um jeito de o meu pai levar, né, tipo, uma espécie para ele. Então, essas coisas, assim, chegou muito perto, assim. Eu acho que você falar que ele não sabia e tudo. E essas pessoas estavam todas. Você vê, ele fala nesse outro vídeo. Não, o cara não vai pegar a joia do Bolsonaro e vender e ficar para ele. Então ele roubou ficar para ele. Se o Bolsonaro entrar agora na delegacia e falar, fazer os caras me roubaram. Fazer um BO contra os caras. Mas ele fala que ele tem quatro ajudantes de ordem. E, tipo, 2 já estão envolvidos, né? Tem o tal de Trifalate, sei lá. São 3, tem o Crivellati, tem o Câmara e o próprio Cid. Agora ainda apareceu esse sargento aí também, né? De hoje. Sargento acho que era segurança, ele não era ajudante de ordem, né? Então, mas essa fala aí que você trouxe, Fernando, que a gente trouxe aqui mais cedo, né? Ela é importante, eu queria repetir essa parte, é aqui no final que ele fala, mas também pode depositar na conta. Eu acho que quanto menos movimentação em conta, melhor. Né? Cara, isso é muito quem tá escondendo coisas. Então, e daí você vê essa notícia que a gente acabou de dar também, que os caras faziam aquela história de fazer Pix tudo divididinho, né? Assim, para não dar na cara de COAF, para não dar. Então, tem todo. A PF chamou eles de organização criminosa, né? E tudo indica que. Isso aí, a PF também não vai. Né, a PF também, por mais que ele tenha tentado aparelhar a PF durante o governo Bolsonaro, é óbvio que os caras têm muita coisa ainda que eles vão divulgar aos poucos. Porque eu estava até falando isso também com o Claudinho de manhã, até que ponto esse processo eu até queria ler inteiro, porque parece que é uma obra de arte ali, porque parece que começou em maio e eles estão vigiando os caras cometendo crime desde março. E daí o WhatsApp tipo vigiado, mensagem, é tudo, né? E a tendência são os dois casos se unirem. O do 8 de janeiro com o caso das joias. Então, quando estão cerceando todos, estão atacando por todos os cantos, né? O Bolsonaro vale lembrar que o Bolsonaro tentou aparelhar a Polícia Federal, mas ele conseguiu aparelhar a Polícia Rodoviária Federal de fato, né? Então ele realmente estava muito forte ali. Exato. Então, mas a gente precisa ver até onde isso vai chegar, né? Porque eu acho que deve ter mais prova que liga o Bolsonaro ao caso e eu acho que eles vão soltar isso aos poucos. Porque, sim, exato. Como o Luiz estava falando, o Luiz teve que dar uma saída agora, com certeza, tipo, tem muita coisa aí que vai ligar o Bolsonaro a esse caso. E não faz sentido você achar que tudo... Agora, é a velha história, né? O Lula tinha que saber tudo que acontecia na Petrobras. Agora, tudo que acontecia em volta do Bolsonaro, ajudante de ordens, general que estudou com ele na AMAN, que é pai do Mauro Cid, tudo, segurança, sargento próximo dele... E o que eu estava também conversando com a Lilian hoje. Muita gente tem informação. Com certeza, porque é ministro que tem informação, é deputado que está ali no entorno, sabe de muita coisa, e o pessoal vai começar a vazar isso também aos poucos, porque as pessoas sabem que pelo jeito, como diz o Zema, né? É a vaquinha que está indo para o brejo, né? A vaquinha que produz mais, né? Então a vaquinha está indo para o brejo. Então o pessoal vai começar a dar com a língua nos dentes, porque também, principalmente esse pessoal aí que está de olho, a galera do Tarcísio, que vai debandar para o Tarcísio, outro para o Zema, e talvez a Michelle também consiga... Imagina como é que deve estar o climão entre os dois, né? Porque todo mundo deve estar lá o Valdemar no ouvido da Michelle falando para ela largar lá o homem e que ele banca ela lá como candidata, como senadora. Ela contratou já um bom advogado e ele tá quieto, né? Ele fez Mas é o plano do Partido Militar, de certa forma, dando certo, né? Eles ferram o Bolsonaro, põem ele como culpado de tudo, fingem que eles garantiram que a democracia continuasse, que eles não embarcaram lá do golpe, e tem as fichas deles na mesa aí com Tarcísio e outros caras ridículos aí desse militarismo, fora um monte de imbecil do corpo militar aí eleito,
Né? Pô, mas ver chegar no Cid Pai, eu acho que já dá uma catucada maior. Eles vão ter que talvez fazer uma limpeza, uma auto-limpeza, né? Um expurgo, vamos dizer assim. Né? O militar olhar mesmo e falar, putz, quem entrou muito até o pescoço nisso aí com o Bolsonaro, a gente vai rifar. Mas aí, se a gente pensar, cara, você tocou num ponto muito bom, né? Que o Lula tinha que saber tudo o que acontece na Petrobras, que é uma empresa de capital misto, que, porra, o Lula tinha que saber tudo. Toda a corrupção ali era culpa do Lula. Agora o que acontece na ajudância, agora o que acontece na ajudância de ordens da presidência do Bolsonaro, ele não precisa saber. E se a gente for perguntar mais. Do Dallagnol lá, é aquele PowerPoint, qualquer coisa. Exato. Exatamente. Aí tu pensa, General Braga Neto era candidato a vice. Ele não sabia de nada disso? Exato. Ele não sabia de nada? Porque na hora do TSE tornar o Bolsonaro inelegível, manteve os direitos políticos do. Direitos políticos não, que o Bolsonaro também não perdeu o direito político, né? Ele perdeu o direito a se candidatar apenas. Sim. Mas preservaram o Braga Neto.